Paz e graça a todos. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Espero que esteja tudo bem, tudo bem. Tomando um cafezinho quentinho, Curitiba muito fria. Eu espero que a sua vida seja abençoada espiritualmente, com inteligência emocional e sabedoria que vem do alto. O meu nome é Silvio Pinheiro e esta série chama-se Segredos do CCB/Bônus. E é uma série que trata de vídeos complementares para complementar com 40 vídeos aqueles 100 primeiros vídeos da primeira série chamada CCB Sem Segredos. Este canal chama-se Cristianismo e Vida Terrena. É um canal que trata exclusivamente de seitas e predominantemente ele é um canal reformista da instituição CCB. Reforma de pessoas, porque a CCB ela não tem conserto, ela é uma seita. E já estamos de vídeo hoje. Estamos no vídeo 128. 128. Passa rápido, né? O que será que esse baúzinho nos revela hoje sobre a CCB? Vamos ver qual que é o segredo que está aqui guardado nesse baú. Vamos ver. Tá pesado, hein? Tem um mandado de prisão. Com marca do Estado de São Paulo. Expedido pela Congregação Cristã do Brasil do Brás. Mandando prender Jesus Cristo de Nazaré. Uma corrente. Das grandes, hein? Uma corrente dessa que usa para amarrar cachorro e outros animais. Uma algema. Uma algema de amarrar bandido. Prender bandido, manietar. Manietar para nós do Paraná, aqui, sul do Brasil, é amarrar, né? Manietar, prender. Olha, essa não é daquela boa, né? Porque ela tá até abrindo sozinha. Mas o que tem a ver algemas, correntes e um mandado de prisão com o vídeo de hoje? Ah, você vai saber. Já sei o que é. Você viu a capa do vídeo aí? O cárcere de Jesus. Você sabe o que é um cárcere? Cárcere é prisão. Esse cárcere privado, né? Como você está preso na sua casa. Cárcere domiciliar. Existem vários tipos de cárcere, né? Geralmente é usado um termo para falar da cadeia, onde você está preso ali. Quer procurar alguém que está preso, você tem que ir na cadeia. Não tem tornozeleira eletrônica para cadeia, né? Isso é uma invenção nova, né? Quem está de tornozeleira eletrônica está num cárcere, talvez um sistema semiaberto, ou sendo monitorado ao longe, né? Para quem está preso mesmo, preso no local, é no recinto, né? Na prisão, ali na penitenciária, um local chamado cadeia, né? A palavra cadeia vem de grilhões, ferros, argolas, que a pessoa era presa a correntes, né? Como se fossem algemas, elas amarradas, né? E você sabia que Jesus Cristo ele foi encarcerado na CCB? Hoje eu vou contar para vocês a história do nome do Senhor Jesus Cristo na parede da CCB e também vou contar para vocês os segredos da CCB. São vários, tá? Primeiro eu vou contar para vocês duas coisas. Essa foto da capa é original, não é uma montagem, é original. Vou contar para vocês a versão da CCB sobre esse nome. Muito bem. A Congregação Cristã do Brasil, lá na sua história, lá na fundação dela, quando ela tem aquele livrinho chamado Histórico da Obra de Deus, que na verdade é uma alteração, porque o original não fala histórico da obra de Deus, diz histórico de uma ramificação da obra de Deus. Isso é uma história para outro vídeo, tá? Mas naquele livrinho lá, ela conta que quando Luiz Franciscon fundou a Congregação Cristã do Brasil, ele se reuniu com ela, né, com a igreja, sem nome, primeiramente sem nome, porque Deus revelou para ele que tinha que abrir igreja no Brasil. Então, sem nome abriu a igreja. Foi uma revelação que Deus deu para ele.
E depois, com o tempo, houve necessidade de regular a igreja, regulamentar, colocaram Congregação Cristã do Brasil. Então eles colocaram o nome na frente da igreja e colocaram a placa em nome do Senhor Jesus Cristo que tinha inicial para dentro. Se bem que eles não citam no seu histórico que o nome do Senhor Jesus Cristo ficava para fora da igreja. Eles não citam isso aí. Agora eu vou contar para vocês qual é o segredo de CCB. Muito bem. Primeiro, Luiz Francisco nunca fundou a Congregação Cristã do Brasil. Ele fundou a Assembleia Cristã na Argentina e a Assembleia Cristã no Brasil. Na Argentina ele fundou, especificamente. No Brasil, ele deu início a uma célula, né, a um formato da igreja da Assembleia Cristã do Brasil, né, que é a igreja inicial. Que depois o Luiz Pedroso e outros irmãos transformaram na Congregação Cristã do Brasil. Quando eles juntaram a igreja, fizeram uma igreja, eles colocaram lá reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela não havia o mesmo um nome em cartório. Até agora, no momento, eu não achei nada em cartório, né? Mas era a Assembleia Cristã do Brasil. Estavam legalizando ela, né? Era recente, a igreja tinha 2, 3 anos. E o que foi que aconteceu? Para fora do templo havia o nome em nome do Senhor Jesus. A frase em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas passavam na rua e sabiam que ali estava um povo se reunindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja. Então, isso fazia parte da estratégia que Luiz Francisco adotou. E alguns italianos gostaram, né? Alguns italianos gostaram. Luiz Francisco, ele optava pelas pessoas terem na sua parede, no seu templo atrás, o nome Deus é Amor. Tanto que na Assembleia Cristã, lá na Argentina, ainda é Deus é Amor. Isso é uma herança dos metodistas e presbiterianos, lá do passado. Os metodistas mantiveram muito tempo a palavra Deus é Amor, lá na parede atrás do púlpito ou da mesa do altar. Na congregação não havia púlpito no início da Assembleia Cristã. Havia a mesinha, que era feita a Santa Ceia e algumas explanações, e só no finalzinho da década de 10, né, 1918, 1919, foram introduzidos os púlpitos, a modelo dos púlpitos presbiterianos e católicos. Então o nome do Senhor Jesus Cristo era para fora da igreja, e lá na parede havia a frase Deus é amor. Mas o que foi que aconteceu? Houve um golpe. O Luiz Pedroso e mais alguns anciãos de São Paulo, os primeiros aí, foram ludibriando Luiz Francisco e tomaram posse da igreja. E tiveram que trocar o nome da igreja. Para isso, eles não quiseram colocar o nome Deus é Amor atrás, porque ia ficar muito parecido com a Assembleia Cristã inicial lá da Argentina. E as pessoas poderiam se confundir, achando que havia um vínculo. E não havia mais vínculo, já estavam dissociadas há bastante tempo. Então tiveram uma excelente ideia de colocar o nome do Senhor Jesus Cristo na parede. Por quê? Eles pegaram aí, para a estratégia de marketing deles, um texto que está em Atos dos Apóstolos 17. Deixa eu ver onde que eu marquei aqui, no segredo. Atos dos Apóstolos 17, do versículo 16 em diante, quando Paulo vai a Areópago, né, conversando com aqueles homens lá, idólatras, ele fala que passando na frente de um altar, na Areopágio, ele viu um altar que não estava dedicado ao Deus desconhecido. Ele usou esse subterfúgio como uma tática de pregação para anunciar a Cristo àqueles homens. Então a CCB se adaptou a esta teoria para poder embasar o nome do Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. Tiraram Deus é Amor da parede, as que tinham escrito, e colocaram em nome do Senhor Jesus Cristo, repetindo o que Paulo teria feito. Claro que isso aí é uma interpretação literal, porque Paulo não estava escrito em nome do Senhor Jesus Cristo lá na Areopágio, não estava. Eles realmente inventaram essa tradução, né? Assim como Paulo falou para aqueles homens, o Deus que vocês adoram sem ver, que vocês desconhecem, esse é Jesus e tal. Da mesma forma, eles usavam essa tática para tentar trazer os católicos e muito mais os evangélicos verdadeiros para a sua igreja. Visto que
nas suas igrejas evangélicas que estavam começando no Brasil, haviam muitos nomes distintos nos púlpitos, né, nas paredes, né? No púlpitos não, nas paredes. Né? Eram Jeová, Jeová Jireh, Elohim, El Shaddai, Adonai. Então havia os nomes divinos e algumas tinham influência dos adventistas e também dos testemunhos de Jeová, colocavam o nome em hebraico. Então eles resolveram colocar Jesus. Mas não colocar simplesmente Jesus, porque a congregação abomina o nome de Jesus. É Senhor Jesus para eles, né? Porque a congregação cristã, apesar do nome Senhor Jesus ser autêntico e real, ele tem um tom de unicismo, que é o que a CCB prega veladamente, o unicismo. Então a CCB tirou o nome do Senhor Jesus Cristo de fora e colocou dentro. E quando alguém vai visitar a igreja, eles veem somente o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui ninguém se adora outros deuses, outras santos divindades, somente adoramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Isso seria um bom cartaz. Mas, você acha que ficaria pouco? Para repetir a ideia, eles tiraram os nomes divinos dos púlpitos e colocaram em nome do Senhor Jesus no púlpito também. Entendeu? Para divinizar o móvel e dizer que ali é o santo dos santos, né? O interessante dessa história é que Jesus Cristo foi preso. Ele estava livre lá fora. As pessoas passavam e viam o nome do Senhor Jesus Cristo na parede, entre a porta ou em cima da igreja. E isso era um merchandising excelente para Cristo e para o Evangelho. A CCB não. Ela realmente ela se envergonhou do nome lá fora. Se envergonhou do nome lá fora. Então, Jesus Cristo, se alguém quiser buscar na CCB, tem que buscar dentro do templo. Lá fora o templo ele não é presente. O Jesus Cristo da CCB não é onipresente. Só que existe uma coisa interessante. Essa retirada do nome começou-se em 1918 e até 1929 ela ainda permanecia algumas igrejas com o nome do Senhor Jesus Cristo para fora. Mas, como eles já tinham fundado verbalmente a Congregação Cristã do Brasil, só não estava em cartório, eles foram colocando o nome para mostrar que aquela era a Congregação Cristã do Brasil, que não era uma Assembleia de Deus, que não era uma Assembleia Cristiana, que não era uma igreja menonita, visto que as igrejas menonitas tinham umas cores muito parecidas, né? Então, para distinguir um pouco, eles colocaram o nome Congregação Cristã do Brasil lá fora e tiraram o senhor de fora e prenderam o senhor dentro da CCB. Um cárcere privado lá dentro. O interessante é que na década de 30, o Brasil ele tinha uma influência muito grande do fascismo italiano. E a CCB, ela é de origem italiana no Brasil. E o governo Vargas, naquela época, andava investigando ligações com o eixo. Por quê? Porque apesar da guerra não ser deflagrada ainda, e Getúlio Vargas ter muitas boas relações com os nazistas e com os italianos, ele desconfiava de alguma coisa. Então a polícia secreta, realmente, no Brasil, ela estava investigando, né? Investigando, sempre acompanhando o movimento de estrangeiros no Brasil. Então a Congregação Cristã no Brasil, como ela era de origem italiana, ela resolveu colocar o seu nome lá fora e retirar o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Algumas igrejas não tinham até o nome Congregação Cristã. Elas não tinham nome nenhum. Era uma igreja. Quando aparecia Congregação Cristã do Brasil, alguém associava a igreja italiana, o movimento pentecostal italiano. Então isso foi um meio também de despistar um pouco as autoridades, não chamar muita atenção. Né? Nos anos 30, isso se intensificou até mesmo a formação da igreja em cartório. Deflagrada a guerra, que aconteceu em 39, com a invasão da Polônia, né? A Itália, o Brasil foi rompendo os laços, né? Devagarzinho com a Itália, e foi se intensificado digamos assim, como é que eu vou explicar para vocês? As investigações, tudo, né? Para saber se haviam relações, né, do governo italiano com os brasileiros, né? Vocês sabem disso aí, está registrado na história do Brasil. Tanto japoneses, italianos, quanto alemães sofreram aqui no Brasil represálias muito grandes, mesmo sendo descendentes ou indiretos ou migrantes que estavam aqui há muito tempo. E a CCB então resolveu se afastar da publicidade pública, alegando que só adorava ao Senhor Jesus Cristo em espírito e verdade,
E também retirando o nome do Senhor Jesus Cristo de fora, ela não, digamos, ela não estaria escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque as igrejas pentecostais eram muito mal vistas pelos católicos. Era a igreja do griteiro, era o povo do glória, né? Os próprios congregacionistas da CCB eram chamados de os glórias aqui no norte do Paraná e no estado de São Paulo. Então, eles resolveram tirar o nome para ficar diferente da igreja da Argentina, que Francisco fundou. Uma coisa interessante que também, nesse período de guerra, dos anos 30 até o final, até metade dos anos 40, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, acontece que também lá na Argentina havia a ditadura do Perón, que também era muito parecido com o fascismo italiano e com o nazismo alemão, e era um dos lugares mais frequentados pelos brasileiros ricaços. A banda ricaça que empresários e, digamos assim, industriais do Brasil que gostariam de viajar, eles geralmente não iam para a Europa, porque a Europa estava devastada pela guerra, era muito perigoso. Eles iam muito para a Argentina, né? Buenos Aires, que apesar da sua influência do nazismo, do fascismo italiano, do nazismo alemão, ela ainda preservava, vamos dizer assim, grande parte da liberdade de viagem e turismo, né? Apesar da deflagrada guerra mundial. E lá era muito presente a congregação cristiana, né? Que surgiu naquela época e até hoje mantém o nome de Assembleia Cristã. A congregação cristiana brasileira foi introduzida lá, quebrando até uma aliança, um tratado para não abrir igrejas parecidas no mesmo país, né? A congregação abriu as congregações cristianas lá. E o povo que iria visitar a Argentina poderia ter contato com a Assembleia Cristã. E isso deixaria eles confundidos. Nossa, mas é Assembleia Cristã? Né? Deus é amor? É a congregação. Mas não era a Assembleia Cristã. Então eles tiraram o nome Deus é amor e colocaram o Senhor Jesus Cristo. Está explicado? Esse segredo você sabia? É um segredo, sim. Se você quiser mais informações sobre esse assunto, você vai ter que pesquisar bastante. Ou você pode dar a sua cara a tapa e entrar em contato com o historiador Itamar Coutinho. O historiador Itamar Coutinho tem um vasto material sobre a biografia de Luiz Franciscon, Armando Ciamena, Rosina Balzano e todos aqueles irmãos que começaram o movimento pentecostal italiano no Brasil, tá bom? Paz e graça a todos, espero que vocês estejam satisfeitos com esse material que eu tenho apresentado a vocês. É muito difícil achar hoje em dia fotografias com o nome do Senhor Jesus Cristo para fora da CCB. A maioria das fotografias originais estão em coleções particulares de adeptos da CCB, do Ministério, que não vazam informações, não vazam fotografias. Se você já viu essa fotografia, que está na capa do vídeo, já viu uma parecida, deixe seu comentário, tá bom? Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo da série Os Segredos CCB /bons. Graça e paz a todos.